fluiu em voz baixa, enquanto os homens debatiam entre si a viabilidade disso ou daquilo. Finalmente, um jovem sacerdote do templo do Alto Nilo levantou-se e disse num tom diferente: Reverendíssimo, peço a vossa indulgência para minha temeridade em dirigir-me a vós desta maneira. Cabeças acenaram encorajando-o, e ele continuou: Na noite passada, de serviço no templo sonhei. Sonhei que o deus Bubastis descia diante de mim e transmitia-me instruções irrefutáveis. Eu devia afirmar que a erudição antiga poderia ser ocultada pelos escribas letrados, destilando a sabedoria dos séculos e dissimulando entre os versos de poemas cuidadosamente compostos. Isto, disse o deus Bubastis, estaria fora da compreensão dos ignorantes, mas estaria evidente para os iluminados. Assim, a posteridade não ficaria privada do nosso atual ou daquele mais antigo. Sentou-se agitado. Por uns momentos houve silêncio, enquanto os mais velhos debatiam entre si. Afinal o mais antigo chegou a uma decisão. Assim seja feito, disse. Esconderemos a nossa erudição em versos e também prepararemos desenhos especiais do livro de Tarot. Faremos com que os desenhos se pareçam o mais possível com um jogo de cartas e na plenitude do tempo a luz do conhecimento continuará a brilhar, restabelecida e renovada. Assim aconteceu, como fora ordenado, e nos anos que se seguiram homens de altos propósitos, e de caráter destemido, esforçaram-se para preservar tudo que merecia ser preservado em versos e desenhos. E os deuses sorriram e estavam satisfeitos. Através dos séculos, a humanidade tem usado a palavra de forma especial, que pode ocultar e revelar ao mesmo tempo. Os versos podem ser usados para encantar o leitor ou mistificar o intruso. Por meio de um ritmo adequado no verso, métrica, rima e tudo mais, pode-se fazer penetrar no subconsciente as mensagens que precisamos ou desejamos que se tornem parte da entidade psíquica de alguém. Quando se olha para um poema, deve-se decidir se o poeta está fazendo um leve jogo de palavras ou se está tentando transmitir uma mensagem especial. Muitas vezes, uma mensagem que seria inaceitável em prosa comum e grosseira, pode ser revestida de tal maneira que só os iniciados possam alcançar o seu sentido. Muitos videntes escreveram suas mensagens e predições em verso não porque, como dizem os céticos, temiam pô-la em linguagem comum, mas para que os iniciados nessas coisas pudessem ler o significado mais profundo por trás dos versos. Frequentemente, alguns autores ignorantes, e há muitos, tentam ridicularizar poemas proféticos famosos. É natural que uma pessoa, que não saiba escrever nada de seu, possa sempre arranjar público servindo de instrumento aos maus instintos da humanidade e, como esta é a era de Kali, todos procuram reduzir os outros a um denominador comum. Esta é a idade da indiferença cínica pelo preceito elementar, de que todos os homens não são iguais, não importa que sejam iguais aos olhos de Deus, todos os homens na terra, e prevalece hoje uma forma de snobismo invertido que faz um homem dizer, eu valho tanto quanto ele. Vemos grandes líderes como Winston Churchill, Roosevelt e outros, tendo seus nomes e reputações arrastados pela lama, mas apenas pelos pobres coitados que, sem nenhuma habilidade própria, têm um prazer diabólico em tentar fazer mal àqueles que a possuem. Vamos ver um trecho de um poema e depois nos aprofundaremos para descobrir o sentido real por trás dele. Este é um poema tibetano, muitíssimo famoso, não é somente uma leitura agradável, mas tem um sentido especial que lhe corresponde. Chama-se Não Temo. Não temo. No temor da morte construí uma casa e minha casa é uma casa do vazio da verdade. Agora, já não temo a morte. No temor do frio comprei um abrigo e meu abrigo é o abrigo do fogo interior e agora já não temo o frio. No temor da escassez, procurei riqueza e minha riqueza é gloriosa, interminável, 7 vezes maior. Agora já não temo a escassez. No temor da fome procurei alimento e o meu alimento é o alimento da meditação da verdade. Agora já não temo a fome. No temor da sede procurei o que beber e a minha bebida é o néctar do conhecimento verdadeiro. Agora já não temo a sede. No temor do tédio, procurei um companheiro e o meu companheiro é o perene vazio da felicidade. Agora já não temo o tédio. No temor do erro, procurei o caminho e o meu caminho é o caminho da união transcendental. Agora já não temo o erro. Sou um sábio que possui em plenitude os múltiplos tesouros do desejo, e onde quer que habite, sou feliz.
Dentro em pouco examinaremos o sentido esotérico deste poema, mas, antes, vejamos um outro, que é também tibetano, e também tem na realidade um significado especial. Vejamos o segundo poema, Esteja Contente. Esteja contente. Meu filho, como mosteiro, esteja contente com o corpo, pois a substância corpórea é o palácio da divindade. Como mestre, esteja contente com a mente, pois o conhecimento da verdade é o começo da santidade. Como livro, esteja contente com as coisas exteriores, pois seu número é um símbolo do caminho da libertação. Como alimento, esteja contente em alimentar-se de êxtase, pois a imobilidade é a perfeita imagem da divindade. Como vestimenta, esteja contente em usar o fogo interior, pois as deusas que caminham no céu vestem o calor da felicidade. Companheiros, estejam contentes no abandono, porque a solidão preside a Assembleia Divina. Inimigos irados, estejam contentes em evitar, pois a inimizade é um viandante no caminho errado. Com demônios, esteja contente em meditar no vazio, pois aparições mágicas são criações da mente. Teremos, ainda, um outro poema tibetano, que foi composto pelo sexto Dalai Lama, um homem realmente muito erudito. Era um escritor e um artista, mal compreendido por muitos, mas que marcou definitivamente a cultura oriental. Há poucos de sua espécie hoje em dia. Esta é uma tradução para o inglês. Temo não saber quem fez a tradução, mas não importa quem tenha sido, não consegue fazer justiça ao original tibetano. Uma das maiores tristezas de um autor é que a tradução em outra língua raramente segue a mesma linha de pensamento que ele tentou transmitir no original. Mas, aqui está a tradução, feita por alguém desconhecido, de Meu Amor. Meu amor. Caro amor, por quem meu coração se enche de afeto, se pudéssemos ao menos casar, teria eu ganho a gema mais preciosa no recanto mais fundo do mar. Aconteceu passar minha querida um dia por uma estrada, uma turquesa do mais puro azul se encontrava ali jogada no pessegueiro alto, fora do alcance está a fruta amadurecida. E também a donzela de nobre nascimento, cheia de beleza e de vida. Meu coração está longe, as noites se sucedem em insônia e perpétua lida. Mesmo o dia não me traz o que anseio o coração, porque sem vida é a minha vida, habito sozinho em Potala. Um deus na terra sou eu, mas na vila chefe de vários e de foliões, o rei não muito longe irei. Empreste-me suas asas, minha garça branca, não irei mais longe que Litang e depois retomarei. Examinemos, então, o poema Não Temo, do grande Milarepa, que o escreveu para que os iniciados soubessem certas coisas. Aqui está uma alusão ao seu significado oculto. No temor da morte construí uma casa, aí a minha casa é a casa do vazio da verdade, agora já não temo a morte. Seu significado já foi traduzido e mal traduzido de diversas maneiras. Na realidade, de acordo com a crença esotérica, deve ser entendido que, mesmo nos outros planos da existência, podemos nos equilibrar numa corda bamba, deve-se avançar ou cair, progride-se ou se retrocede. É necessário ter sempre em mente que, apesar de estarmos agora na Terra, quando morrermos, renasceremos em um outro estágio da existência. Quando terminarmos com o que poderemos chamar de estágio terrestre da existência, iniciaremos uma nova etapa onde as faculdades e os padrões são outros. Por exemplo, neste ciclo nos foi dado um certo número de sentidos. No próximo, teremos mais sentidos, mais habilidades, etc. Progredimos sempre, porém, nunca retrocedemos a não ser pela nossa própria falta de energia. No temor da morte e no plano astral, construí um corpo e meu corpo tinha o vazio da verdade. Com a verdade, já não temo a morte. Em outras palavras, sabemos que, quando terminamos uma vida, prosseguimos na outra. Não há morte permanente, a morte é renascimento. Quero dizer-lhes isto, com a mais absoluta sinceridade, devido a um treinamento muito especial. Tive oportunidade de visitar outros planos da existência, normalmente inacessíveis aos que habitam este plano. Precauções especiais precisam ser tomadas pelos que nos guiam, naturalmente, porque as nossas vibrações, e somos apenas vibrações, não podem, sem ajuda, aumentar sua velocidade para possibilitar-nos alcançar aqueles planos mais altos. A experiência foi bastante dolorosa, semelhantes a uma luz que cegasse a uma passagem por chamas vivas. No entanto, eu estava escudado, protegido. Descobri que, num plano mais alto, eu tinha aproximadamente o padrão de uma lesma,
comparada à inteligência humana na Terra. Os nossos grandes cientistas descobririam que não eram superiores a uma lesma nos planos mais elevados. Temos de progredir sempre e, no fim de cada vida, morremos a fim de que possamos progredir mais. Pensem numa lagarta. É uma criatura que se arrasta, depois, aparentemente, morre para transformar-se numa borboleta que se move num elemento diverso, que se move no ar, em vez de arrastar-se na terra. Tomemos o exemplo clássico da libélula. De um tanque estagnado arrasta-se penosamente um verme inferior, uma larva. Sobe com lentidão um junco ou um galho que se projeta. Sobe e agarra-se feroz e tenazmente. Aí para o movimento, a criatura morre, parece apodrecer. Eventualmente a casca morta arrebenta e abre-se. Dela emerge a libélula, fraca e suja. Estende suas asas que logo se tornam firmes e iridescentes. Então, com a luz do sol sobre as asas, a libélula ergue-se e sai voando. Realmente, não ocorre assim com a humanidade. O corpo humano como um verme, vocês concordarão, morre, da casca morta emerge alguma coisa que voa para uma nova vida. Isto é o que mais aprecio nas libélulas, serem uma promessa da vida eterna, uma promessa de que há algo mais que este miserável corpo. Mas, por mim, não preciso de promessas, porque experimentei a realidade. E continuando com o não temo, teríamos. No temor da fome procurei alimento e meu alimento é o alimento da meditação da verdade, já não temo a fome. Isto, naturalmente, refere-se à fome não física, mas à espiritual. Se uma pessoa está em dúvida, não sabe o que fazer, aonde se dirigir, para obter conhecimento. Uma pessoa em dúvida é uma pessoa frustrada, uma pessoa infeliz. No temor da fome espiritual, procurei a sabedoria, meditei sobre a verdade, e conhecendo a verdade, já não temo a fome. Digo-lhes que, mesmo nestes modestos capítulos, podem aprender muito, podem deixar penetrar a semente do conhecimento. A semente é uma coisa pequenina, mas de uma sementezinha pode nascer uma grande árvore. Estou tentando plantar uma semente, estou tentando acender uma vela na escuridão. Há muitos séculos atrás, toda a humanidade possui esse conhecimento, mas alguns elementos abusaram dele e sobreveio a Idade das Trevas, quando a chama do saber foi extinta em todo o mundo, quando o homem queimou os livros de conhecimento e mergulhou por uns tempos no abismo da ignorância e tornou-se crivado de superstições. Mas, agora, aproximamo-nos de uma nova era, onde o homem adquirirá mais poderes. Posso tornar-me bastante impopular, quando digo quase num murmúrio, que a precipitação atômica pode não ser tão prejudicial quanto se supõe. Vamos nos afastar da poesia por um momento e passar à realidade. Através dos séculos, a humanidade vem se deteriorando. Se queremos um gado premiado ou animais campeões, não os deixamos cruzar indiscriminadamente e produzir caracteres desfavoráveis. Os animais são escolhidos com cuidado e procriados para apresentar qualidades, provavelmente alguma qualidade específica. Se temos árvores frutíferas, podemos tratá-las e enxertá-las, a fim de obter uma fruta maior e melhor, ou uma fruta com um sabor especial. Mas, negligenciemos esses animais, deixemo-los correr desenfreados, abandonemos o nosso pomar, deixando-o reverter à natureza. Então, tudo o que fizemos se perderá e teremos frutas e animais inferiores. Pensem, por exemplo, numa linda maçã cultivada, que pode voltar a ser uma maçã brava. Os seres humanos são como as maçãs bravas, procriam indiscriminadamente, e as pessoas com os caracteres menos desejáveis são geralmente as que têm mais filhos, enquanto as pessoas que têm mais conhecimentos ou caracteres, que pudessem, realmente, melhorar a qualidade da raça humana, não têm filho nenhum. Frequentemente, isto é devido à taxação ou direitos de importação excessivos. Assim, talvez a velha mãe natureza, que deve saber alguma coisa depois de todos esses anos, veja um caminho diferente para melhorar o valor da raça humana. Possivelmente, providenciou para que algumas radiações estranhas fossem liberadas, a fim de produzir mutações. Como sabem, nem todas as mutações são más. Vejamos, por exemplo, um germe, uma família de germes. São tratados com penicilina, muitos morrem, mas outros mudam, tornando-se imunes. Depois, não só se tornam imunes, mas vicejam com a penicilina.
Como saber se não está acontecendo o mesmo com os seres humanos? Temos sempre que ascender, progredir, e é a minha firme crença e também a do pensamento oriental, que todos devemos conhecer essas coisas, antes de passarmos a um estágio mais alto de evolução. No temor do erro procurei um caminho, e o seu caminho é o caminho da união transcendental. Agora já não temo o erro. Em outras palavras, não sabia para que lado caminhar, não sabia onde estava o caminho. Procurei então o conhecimento dos mundos superiores. Adquiri esse conhecimento e, agora, já não temo que esteja fazendo um erro da minha vida. Sou um sábio que possui em plenitude os múltiplos tesouros do desejo, e onde quer que habite, sou feliz. Sou sábio porque obtive de outras fontes a sabedoria do que está por vir, sabendo o que é necessário. Sabendo que a vida na Terra é, no infinito da vida espiritual do homem, apenas o piscar de um olho, poderei estar contente onde quer que more. Assim, não temo. Milarepa era um grande sábio, um homem que se retirou para uma caverna nas montanhas. As pessoas acorriam para consultá-lo e com ele estudar. Deixe-me esclarecer que aqueles que vinham estudar com ele, cuidavam das suas necessidades corporais e da sua roupa, limpavam sua caverna, preparavam sua comida, faziam recados. Pensam os ocidentais, todo conhecimento deveria ser gratuito, não se deve cobrar nada para ensinar. Naturalmente, isso é apenas ignorância estúpida e crassa. Isto é dito por pessoas de pouco conhecimento, e o pouco conhecimento é, na realidade, uma coisa perigosa. Tudo o que vale a pena ter vale o nosso trabalho. Milarepa ensinava que se devia estar contente com o conhecimento. Milarepa ensinava que o corpo era como um mosteiro, e os monges que o habitavam eram os diferentes poderes e faculdades do corpo e da mente. Porque a substância corpórea é o palácio da divindade. A substância do corpo, a carne, o barro, ou o que queiram chamar, é a casa onde habita o eu superior, que está aqui na Terra para adquirir experiência das coisas mundanas. Nos estágios superiores da existência, não se pode encontrar aqueles que detestamos sinceramente. A resposta óbvia é vir à Terra, onde encontramos todos eles, todo o tempo. Pensem, e se realmente pensarem com a mente aberta, descobrirão que detestam um espantoso número de pessoas e terão a certeza que um número ainda maior de pessoas os detestam. Se forem honestos, concordarão que isto é verdade. Se forem trabalhar, estarão certos de que alguém estará querendo cortá-lo do serviço, que alguém está tentando privá-lo de uma promoção, que alguém tem despeito de você. É verdade, não é? Bem, o eu superior tem que descer à Terra, para passar por experiências desagradáveis. Assim, o corpo é um aparelho durável, protege a alma dos choques indevidos. Uma pessoa deve estar contente com a mente, porque dentro da mente podemos guardar e escolher o conhecimento da verdade e, até que se saiba a verdade, não se pode conhecer a santidade, não santidade no sentido hipócrita, mas no sentido verdadeiro que reconhece que a alma é quem controla o corpo e o corpo é apenas uma marionete. Milarepa prossegue. Inimigos raivosos, esteja contente em evitar, porque a inimizade é um viandante no caminho errado. O que quer dizer que não se deve ter ódio ou inimizade por alguém, porque se você o tem, está no caminho errado. Não se pode permanecer imóvel numa corda bamba, vai-se para frente ou para trás, porque na realidade, na nossa corda bamba espiritual, não se cai nem se é destruído. Frequentemente, nas religiões, em todas as religiões, fala-se da perdição eterna, do eterno tormento. Não lhes acreditem, não lhes acreditem. Essas coisas foram ditas pelos sacerdotes de antanho, da mesma maneira que uma mãe poderá dizer ao filho: agora fique quieto, senão contarei ao seu pai e ele lhe dará uma surra. Antigamente, as pessoas pareciam-se muito com crianças. Talvez lhes faltasse o poder de raciocinar, que se desenvolveu através dos séculos, e para ajudá-los era necessário ameaçá-los. Se descobrirem que os Zé Carlinhos não querem tomar o café, poderão dizer, se forem tolos, coma isso, já o chamo a polícia para lhe levar. Já vi isto acontecer muitas vezes. Bem, eventualmente, o Zezinho ou o Carlinhos pensarão que todos os policiais são diabos, pensarão que a polícia estará sempre pronta a agarrá-los, metê-los na cadeia e fazer-lhes toda sorte de coisas inomináveis para todo sempre, e um pouquinho mais. Assim, nos dias de antanho, um padre costumava dizer:
Os demônios os pegarão, os demônios os espetarão em lugares incríveis e, na realidade, os farão passar um mau pedaço. Não acreditem nisso. Existe um Deus, não importa que nome se lhe dê, existe um Deus de bondade, e nenhuma pessoa será jamais chamada a sofrer além da sua capacidade. Alguns de nós, no entanto, têm lembrança de outras coisas. Alguns de nós, como no meu caso, têm conhecimento real e não apenas lembrança, e outros, que não têm lembrança nem conhecimento, são chamados a sofrer mais do que o necessário, porque não aprenderam as lições do passado. Vivemos nesta terra e somos 9/10 inconscientes, somente 1/10 é consciente, ou pelo menos é esse o número popular. Observando as pessoas de certos continentes, duvida a si mesmo que sejam 1/10 consciente. Mas, quero falar aqui sobre as outras tarefas que são desempenhadas pela alma. O eu superior, naturalmente, é 10/10 consciente. Tem de ser, ou o subconsciente humano não poderia estar 9/10 desperto. O eu superior não está limitado a tratar com um só corpo. Há diferentes sistemas de utilizar sua energia e vamos estudá-los esquematicamente. Algumas pessoas veem como membros de um grupo. Por exemplo, uma jovem pode estar na Terra, sentindo-se bastante perdida e inepta sem a companhia dos seus irmãos, irmãs e pais. Essas pessoas parecem funcionar, apenas, quando estão todos juntos. A morte deixa um vazio terrível, enquanto que no casamento, uma pessoa está sempre correndo para sua família. Essas pessoas podem ser todas marionetes controladas pelo mesmo eu superior. Gêmeos ou quádruplos, frequentemente, são também controlados pelo mesmo eu superior, como se os líderes dos outros planos soubessem que o tempo específico desta existência está quase esgotado, e outra se iniciará aí. Assim, parecem trazer as pessoas daqui para trabalharem em grupos, sob o controle de um eu superior, da mesma forma que uma ditadura comunista tem células de um certo número de pessoas controladas por um supervisor, e todos os supervisores sob o controle de um outro, etc. Vêem-se, com frequência, bandos de pássaros, talvez uns 50, girando e virando simultaneamente, como se estivessem sob o comando de alguém. É assim que deveria ser, porque esses pássaros são todos controlados por uma pessoa, da mesma maneira que um formigueiro ou uma colmeia são controlados por um eu superior. As pessoas mais esclarecidas, mais evoluídas, têm um sistema diferente, e isto vai fazê-lo pensar. De modo que vamos com calma e leveza, porque, na realidade, o que nos deve preocupar é como nos estamos saindo na Terra. Deixemos os outros mundos cuidarem de si mesmos, até que cheguemos lá. Existem diferentes mundos como a Terra, não no mesmo tempo, por falta de uma palavra melhor. Talvez fosse mais apropriado usar um termo musical, harmônio. Podemos ter uma nota musical, uma nota pura, e podemos harmonizá-la. A harmonia fundamenta-se na nota original. Da mesma forma, existe esta Terra, que talvez devêssemos chamar Terra D, e correspondentemente as terras C, B, A, I, F e G, por exemplo. Existem terras semelhantes, mundos semelhantes e são chamados de universos paralelos ou mundos paralelos, como preferir. Um eu superior que tem evoluído e perceba que controlar apenas um insignificante corpo terrestre consome tempo, e não é suficientemente educativo, pode ter uma marionete em cada um dos diversos mundos. Assim, no mundo A, por exemplo, o pequeno Benjamin pode ser um gênio, e no mundo F, o pequeno Frederico, um retardado. Desta maneira, o eu superior pode ver os dois lados da moeda, ao mesmo tempo, adquirir experiência nos dois extremos da escala. O eu superior, realmente experiente, pode ter 9 diferentes marionetes, o que seria o mesmo que viver 9 vidas, expressando assim a evolução, mas este assunto já foi tratado mais extensamente no capítulo 2. Como afirmamos no início deste capítulo, a poesia, o verso ou um padrão rítmico definido é, frequentemente, usado para fazer um assunto penetrar mais profundamente no subconsciente. Agora, teremos um exemplo do tipo de verso que os egípcios costumavam fazer. Infelizmente, perde muito do seu poder ao ser traduzido para o inglês. No original egípcio, as palavras ondulavam ritmicamente e alcançavam o propósito desejado. Mas pense que se traduzirmos um trecho de poesia do inglês ou espanhol para, digamos, o alemão,
Os sons e o equilíbrio parecem errados, e o efeito já não é o mesmo. Na realidade, certos poemas nem podem ser traduzidos para outra língua e essa confissão a Maat não pode ser tão boa quanto em egípcio. Esta é uma confissão para ser dita na câmara de Maat, no templo egípcio da iniciação. Está escrita no livro dos mortos e é, na realidade, uma invocação. Maat, se lembram, é uma palavra egípcia que significa verdade. Assim, a câmara de Maat tornou-se a câmara ou o templo da verdade. Aqui, portanto, está a confissão a Maat, que deverá ser repetida toda a noite, antes de dormir. Se a repetirmos, como os egípcios, seremos induzidos a uma vida mais pura. Experimente e verá. A confissão a Maat. Glória a ti, ó grande Deus, dono de toda a verdade, te dirijo-me a ti, ó meu Deus, eis-me aqui para tornar-me consciente das tuas leis. Conheço-te a ti, estou em harmonia contigo e com tuas 42 leis que existem contigo nesta câmara de Maat. Na verdade entro em harmonia contigo e trago Maat no pensamento e na alma a destruir a maldade por ti. Não fiz mal à humanidade. Não oprimi os membros da minha família. Não forjei o mal no lugar do direito e da verdade. Não tive intimidade com homens sem valor. Não exigi a primeira atenção. Não decretei que trabalho excessivo fosse feito para mim. Não apresentei meu nome para ser exaltado em honrarias. Não defraudei os oprimidos pela propriedade. Não fiz nenhum homem passar fome. Não fiz ninguém chorar. Não fui causa da dor infligida a homem ou animal. Não defraudei o templo das suas oblações. Não diminui o alqueire e não roubei terras. Não usurpei os campos de outrem. Não aumentei os pesos para roubar o vendedor e não li mal o ponteiro da balança para enganar o comprador. Não neguei o leite às criancinhas. Não prendi a água quando deveria fluir. Não extingui o fogo quando ele deveria queimar. Não repeli Deus na sua manifestação. Afirmação. Eu sou puro. Eu sou puro. Eu sou puro. Minha pureza é a pureza da divindade do templo sagrado. Portanto, não me advirá mal neste mundo, porque eu, mesmo eu, conheço as leis de Deus que são Deus. Como disse anteriormente, há ocasiões em que a prosa numa forma especial é usada para fazer penetrar no subconsciente uma certa mensagem. Aqui está uma oração que compus e que devem repetir 3 vezes, todas as manhãs. Ao meu superior peço. Deixa-me, neste dia, vivendo minha vida dia a dia da maneira prescrita, controlando e dirigindo a minha imaginação. Deixa-me, neste dia, e em todos os dias, manter minha imaginação e meus pensamentos firmemente dirigidos para a tarefa que deve ser cumprida, para que o sucesso daí advenha. Viverei sempre a minha vida dia a dia, controlando a imaginação e o pensamento. Deveriam ter também uma oração, para dizer à noite, 3 vezes antes de dormir. Temos aqui uma, especialmente composta, por mim, que transmitirá a disciplina ao seu subconsciente à noite. Uma oração. Conserva-me livre dos maus pensamentos, conserva-me livre das trevas do desespero. No tempo de aflição, acende uma luz na escuridão que me encobre. Que todo o meu pensamento seja bom e limpo. Que todas as minhas ações sejam para o bem do próximo. Que eu seja positivo nos meus pensamentos e que a minha mente seja com isso fortalecida. Eu sou dono do meu destino. Como penso hoje, assim serei amanhã. Que eu evite, então, todos os maus pensamentos. Que eu evite todos os pensamentos que causam aborrecimentos ao próximo. Que o meu espírito se erga dentro de mim para que eu possa desempenhar facilmente a missão que tenho à frente. Eu sou dono do meu destino. Assim seja. 6. Um mundo que todos devemos visitar. A chuva fina caía tamborilando e lavava de leve as telhas sujas de fuligem do velho mercado. Como as lágrimas das viúvas recentes, caía do céu cinzento para tilintar nas latas de lixo como dedos musicais. Dançava o suspiro suave do vento da tarde balouçando pelas estradas, batendo nas janelas e banhando a folhagem ressequida das árvores mirradas que ainda se erguiam, o tronco aprisionado pelas calçadas de cimento. A luz dos carros que passavam refletia na rua luz e dia, os pneus sibilando na fina camada de água que impulsava devido à falta de escoamento. Plim plim plim. Faziam as gotas de chuva, correndo alegres do velho telhado cinzento para a calha quebrada e indo cair nos degraus de pedra já gastos. Os transeuntes apressavam-se,
murmurando imprecações contra o tempo, virando as golas para cima e endireitando os guarda-chuvas. Os desprevenidos rapidamente improvisavam um abrigo com jornais desdobrados. Um gato cauteloso avançava muito junto às casas, pulando as poças, e sempre alerta para encontrar os lugares mais secos. Cansado do molhado, ou provavelmente tendo chegado à casa, deu um longo e cauteloso olhar em seu redor e esgueirou-se por uma janela parcialmente aberta. Dobrando a esquina, vinha um vulto franzino e apressado numa capa de chuva escura e abrigado sob um pequeno guarda-chuva preto. Fazendo uma pausa momentânea sob um lampião, consultou um pedaço de papel apertado entre os dedos, espreitando-o à luz fraca, conferiu outra vez o endereço e o número antes de prosseguir. Aqui ele parava sua corrida para esticar-se e ler os números das portas. Finalmente, com uma pequena exclamação, parou junto a uma casa de esquina. Hesitante, contemplou-a, uma casa pequena, pobre, com a tinta da porta enrugada pelo sol. Os caixilhos das janelas rachados por falta de pintura, e o trabalho de pedra tinha visto dias melhores. Ainda assim, decidiu ela, era uma casa feliz. Sem vacilar, subiu os 3 pequenos degraus de pedra e bateu timidamente. Logo, ouviu o som de passos no interior da casa e um ligeiro rangido da porta ao ser aberta. Senhora Rian? Perguntou a mulher no batente. Sim, sou a senhora Rian, em que posso servi-la? Respondeu a outra, e em seguida, não quer entrar para saúde da chuva? Grata, a mulher fechou o guarda-chuva e entrou. Enquanto a senhora Rian apanhava o seu casaco molhado, a mulher franzina observava em seu redor. Viu uma senhora idosa, magra, com uma fisionomia branda e mãos maltratadas pelo trabalho. Uma mulher que, como sua casa, tinha visto dias melhores, mas havia aprendido bem as 2 lições da vida. A mobília era limpa, porém bastante gasta e o linóleo estava começando a puir. A mulher franzina voltou-se assustada e disse: Oh, desculpe-me, estava distraída. Sou a senhora Harvey. A senhora Elise falou-me da senhora. Preciso desesperadamente de ajuda. A senhora Rian observou com gravidade e disse: Acompanhe-me até a sala, senhora Harvey. Vamos ver qual é o seu problema. Conduziu-a para uma sala pequena e arrumada, com frente para a rua. Indicando-lhe uma cadeira disse: Não quer sentar-se? Sentindo-se grata, a mulher franzina afundou-se na confortável cadeira. É a respeito de Fred, exclamou. Ele morreu há 5 semanas e sinto imenso a sua falta. Acorreram-lhe lembranças e ela chorou aflita de emoção. Remexendo na bolsa, tirou um lenço e enxugou de leve os olhos lacrimosos, sem nenhum resultado. A senhora Rian deu-lhe pancadinhas no ombro e disse: Vamos, vamos, fique aí sentada e chore à vontade, vou fazer-lhe uma xícara de chá e logo se sentirá melhor. Saindo rapidamente da sala, entrou na cozinha e ouviu-se o barulho de louça. Tenho passado um mau pedaço, disse a senhora Harvey, mais tarde, quando já estavam sentadas uma em frente à outra, a bandeja entre as duas. Fred, meu marido, e eu, nos amávamos muito e há 5 semanas atrás morreu instantaneamente numa explosão na fábrica. Foi horrível. E toda a noite tenho a forte impressão de que está querendo comunicar-se comigo, para me dizer alguma coisa. Parou, torceu o lenço nervosamente, mordeu o lábio inferior, arrastou os pés no tapete gasto e prosseguiu. A senhora Elise disse-me que a senhora talvez pudesse entrar em contato com Fred, não sei o que cobra, mas queria tanto saber notícias dele. Meu bem, disse a senhora idosa para a jovem e ansiosa viúva. Só podemos tentar e confiar em Deus. Às vezes consigo receber mensagens daqueles que deixaram esta vida, outras vezes, não. Somente os adeptos superiores podem ser telepáticos e videntes. Se puder ajudá-la é porque esta é a vontade de Deus, se não puder, também é a sua vontade. Quanto ao meu preço, acenou a mão abrangendo a sala, não me parece que cobre demasiado e viva no luxo, parece. Suspirou e acrescentou, deviam construir uma máquina para que este mundo e o invisível pudessem comunicar-se como agora fazemos de um país para o outro. Mas a indústria não está interessada. Fale-me do seu marido. Tem algum objeto pessoal dele para que possa tentar estabelecer contato? Muito mais tarde uma sorridente e reconfortada senhora Harvey ergueu-se para sair e disse: Sei agora que há médiums e médiums,
Alguns são perfeitos vigaristas e descobri isso à minha custa. Criam falsas esperanças sem terem nenhuma habilidade. A senhora é muito diferente. Muito obrigada mesmo, senhora Ryan. Ao fechar a porta, devagarinho, depois da partida da senhora Harvey, a magra e velha médium murmurou: Senhor, se ao menos pudéssemos eliminar todos os charlatães e fazer uma pesquisa verdadeira, como seria fácil a comunicação. Voltou para a sala e lentamente juntou as coisas do chá pensando numa sessão, que tinha uma vez assistido. As lojas haviam fechado cedo, porque estávamos no meio da semana, quando os envelopes de pagamento ficavam vazios e as despesas quase despidas na antecipação da orgia de compras do dia seguinte. As lojas haviam fechado cedo e da grande cidade fluíam funcionários e contadores, datilógrafas e balconistas. Rios de gente transpunham as barreiras das estações do metrô e corriam como uma torrente caudalosa escadas abaixo varrendo os subterrâneos para parar, finalmente, numa massa compacta ao longo das plataformas. Dos túneis profundos vinha a repercussão do trepidar dos trens que se aproximavam e ao primeiro reflexo das suas luzes piscando na escuridão, uma onda de inquietação varria a multidão que esperava. Os mais fortes abriam caminho arduamente empurrando os fracos para os lados. Quando o trem diminuiu a marcha, parando na estação com um suspiro moribundo dos freios de ar, a multidão rolou para frente e foi engolida pelos vagões. Um ruído seco, quando as portas forradas de borracha se fecharam, e uma vibração surda dos compressores de ar bombeando pressão para soltar os freios, e o trem deslizou, ganhando velocidade enquanto uma nova onda de gente, que deixava o trabalho derramava-se pelo subterrâneo abaixo para esperar como carneiros na plataforma apenas esvaziada. Finalmente a multidão acotovelante reduziu-se a um fio. Aos poucos os trens tornaram-se menos frequentes, porque esta era a hora dos trabalhadores regressarem às suas casas. Mais tarde a afluência seria parcialmente invertida, quando os frequentadores de teatros e os contempladores de vitrines regressassem para os prazeres da noite. As mulheres de vida fácil apareceriam para vagar pelos portais obscurecidos ou se exibirem sob os lampiões. Os policiais rondariam as áreas comerciais, experimentando devagar as portas para ver se estavam trancadas, espreitando os carros estacionados, e mantendo-se discretamente alertas para o invulgar e o ilegal. Mas, não agora, os trabalhadores tinham acabado de partir para casa. Longe, nos subúrbios, as pessoas davam por fim da sua refeição noturna. Alguns vestiam-se para irem ao teatro, outros imaginavam como passar uma noite ociosa. Outros iam às reuniões. Rua abaixo, aos 2 e 3 convergia um pequeno grupo para um casarão velho que se erguia um tanto afastado da rua, como uma pessoa idosa que procura manter-se à distância. Os arbustos que escondiam sua fachada não eram cuidados nem podados, lembrando um homem com os cabelos a lhe caírem pelo pescoço. Acima do pórtico, uma única lâmpada brilhava fracamente através da sujeira deixada pelas moscas e insetos. Momentaneamente, um rosto apareceu numa janela do andar superior e espreitou a estrada, avaliando o número de pessoas que se aproximavam e depois desapareceu num movimento de uma cortina puxada com rapidez. Logo as pessoas aglomeravam-se à entrada, cumprimentando os amigos, examinando as caras novas com animosidade. A porta abriu-se e uma mulher corpulenta, adornada de fieiras de pérolas falsas, apareceu. Lavando as mãos com água e sabão invisíveis, sorriu cheia de dentes para o grupo que defrontava. Bem, exclamou maliciosamente. Os espíritos disseram-me que teríamos um número recorde esta noite. Se quiserem entrar. Afastou-se para o lado e as pessoas passaram uma a uma para o sombrio vestíbulo. Deixem as suas oferendas de amor ali, disse a mulher corpulenta apontando para uma enorme salva que estava num nicho. Uma nota segura por 4 meias coroas já descansava no fundo espaçoso, insinuando silenciosamente o valor da oferenda de amor esperada. Sob os olhos vigilantes da mulher corpulenta a congregação remexeu nos bolsos e nas carteiras deixando cair suas oferendas na salva que se enchia com rapidez. Isso mesmo, dizia ela. Não devemos deixar que os nossos amigos espíritos pensem que os seus esforços não são apreciados, não é? Quanto mais dermos, mais receberemos, acrescentou enfatuadamente. O pequeno grupo de pessoas encaminhou-se para o salão,
que tinha numa extremidade algo parecido com um palco. Cadeiras duras de madeira estavam colocadas em filas irregulares e foram rapidamente ocupadas pelas pessoas que empurravam os novatos nervosos para as filas do fundo. A mulher corpulenta caminhou pesadamente para o palco e acomodou-se ao centro, brincando impaciente com seus braceletes. Outra, alta e magra, apareceu e sentou-se diante de um órgão parcialmente oculto e tocou os primeiros acordes de um hino. Começaremos com alguns hinos para criar um ambiente propício, disse a mulher corpulenta. Passaremos, então, aos assuntos. O órgão tocou por alguns minutos e as pessoas cantaram até que a mulher corpulenta sinou a mão imperativamente e disse: parem. Parem. Os espíritos estão à espera. As últimas notas do órgão morreram num gemido decrescente à medida que os folhas se esvaziavam de ar. Seguiu-se um farfalhar e um rangido de mobília quando as pessoas se acomodaram e arrastaram os pés para ficarem à vontade. As luzes diminuíram, apagaram-se e foram substituídas por outras vermelhas que projetavam brilho sobrenatural sobre todos. Na plataforma, a mulher corpulenta espreitava e contorcia-se. Oh! Rapazes! Exclamou Coquette. Esperem, esperem, um de cada vez. Há muitos querendo falar esta noite, Trácio explicou para a assistência, e estão muito impacientes. Muitos de vocês receberão mensagens, acrescentou. Por algum tempo contorceu-se, dando risadinhas e coçando a cabeça. Agora, disse, finalmente. Eles já se divertiram. Aos assuntos. Olhando em seu redor, perguntou de súbito, Marie, o nome é Marie. Alguém aqui com o nome de Marie perdeu um parente querido, recentemente? Vacilante, uma mão ergueu-se. Perdi meu padrasto há 6 meses atrás, disse uma jovem nervosa. Ele estava sofrendo muito, estou certa de que foi um alívio quando partiu. A mulher corpulenta aqueceu e comentou, bem, ele pede que lhe diga que está feliz agora e desculpa-se por todo o trabalho que lhe deu. A jovem nervosa concordou e cochichou com a companheira. Smith, chamou a mulher corpulenta. Tenho uma mensagem para Smith. Pedem-me para dizer-lhe que não se preocupe, tudo vai dar certo. Compreende o que quero dizer, não? Mal posso falar nisso numa reunião, mas você sabe do que se trata. Na frente, um rapaz assentiu. Os rapazes estão em grande forma esta noite, disse a mulher corpulenta. Tem tantas mensagens para vocês. Sou apenas um telefone, sabem, transmitindo as mensagens dos entes queridos que partiram, mas ainda estão conosco em espírito. Esperem, esperem, o quê? Eles dizem que deveria pedir contribuições especiais para poder decorar esta sala. Eles gostam de visitar lugares mal cuidados. Vocês ajudarão. Contribuirão para uma causa meritória. Miss Jones, quer passar a salva? Por favor? Muito obrigada. Em princípio, deixe-me afirmar que é bem possível, sob certas circunstâncias, receber mensagens daqueles que já partiram. No entanto, devo igualmente afirmar que as pessoas que deixaram este mundo têm uma tarefa a cumprir e não ficam sentados em grupos como um bando de meninos numa esquina à espera de uma oportunidade para falar. A maioria das mensagens são falsas e procedem de elementais ou de médiums sem autenticidade. Primeiramente, vamos tratar de um ou dois maiores perigos do ocultismo e da metafísica e tudo mais que existe sob essa classificação. Naturalmente, não há nenhum perigo para a pessoa que pratique o ocultismo com intenções puras. O que tenho em mente é muito diferente. Um dos maiores perigos que enfrentamos é aquele representado pelos excêntricos, doidos, mentalmente perturbados e os que julgam ser Cleópatra ou outra reencarnação semelhante. O número de Cleópatras poderia provavelmente povoar toda a cidade de Nova York e ainda haveria excedentes para o resto dos Estados Unidos. É uma coisa lamentável que as pessoas emocionalmente instáveis convirjam para o ocultismo como as moscas para um vidro de geleia e quanto mais desequilibrados forem, maior é o perigo que representam para nós que estamos procurando fazer um bom trabalho. Deixe-me esclarecer definitivamente, o ocultismo é uma coisa natural, nada tem de misterioso. É somente o emprego dos poderes que quase todos possuem, mas esqueceram como usar. Vamos colocar da seguinte maneira: temos uma pessoa normal, comum, que utilizaremos como padrão. Será o nosso indicador.
Uma pessoa com o intelecto diminuído está abaixo do nosso padrão e um paciente de um hospital de doenças mentais, ainda mais. Os subnormais, abaixo da média, não nos interessam. Em contrapartida, aqueles que possuem faculdades que não encontramos no nosso indicador estão acima do normal, são paranormais, isto é, têm faculdades ocultas que não estão desenvolvidas numa pessoa média. Um selvagem tem o sentido do olfato muito aguçado e também, frequentemente, o da visão, percebe muito mais do que o chamado civilizado. Uma pessoa civilizada tem o mesmo potencial de visão e olfato, mas, dadas as suas condições de vida, isto constituiria uma desvantagem. Pensem numa visita a alguns desses restaurantes. Se o nosso olfato fosse excepcionalmente apurado, o mau cheiro nos faria cair para trás. A pessoa com poderes ocultos não é um mágico ou qualquer coisa do gênero, mas tão somente alguém que desenvolveu certos sentidos que todos possuem. Da mesma forma, todos temos músculos, mas um levantador de pesos desenvolveu os seus muito mais do que uma velhinha que esteja sentada numa cadeira o dia inteiro. Um homem que se ocupa de política desenvolve muito mais as suas cordas vocais do que aquele que passa o dia em casa. Ambos têm músculos, ambos têm cordas vocais, mas o grau de desenvolvimento desses órgãos é diferente. Uma das leis mais importantes do ocultismo é aquela de que não devemos nos permitir o exibicionismo, não devemos utilizar os poderes ocultos no que possa parecer-se um número de circo. Quantas vezes ouvimos uma senhora dizer: "Oh, conheci hoje um homem maravilhoso que veio ter à minha porta. É espanhol e pela manhã vende cebolas, à tarde vende roupas de senhoras e à noite fez demonstrações de ocultismo. Ele é tão perfeitamente fantástico que pode equilibrar-se num dedo enquanto bebe uma xícara de chá de cabeça para baixo." Ou quantas vezes ouvimos falar de algum pobre coitado, tão solitário, tão esquecido do mundo, que diz: "Ah, li um livro sobre ocultismo e agora vou me estabelecer como um grande professor e mestre." Assim, ele trabalha de dia, talvez solicitando de porta em porta, ou sendo subserviente a um patrão tirano, e à noite vai para o seu quarto de fundos, toma uns ares misteriosos, levanta e abaixa as sobrancelhas, fixa os olhos nas asas do nariz, emite suspiros e gemidos estranhos, talvez faça um ou dois truques de teatro, e diz que é capaz de viajar maravilhosamente no astral. Na realidade, ele provavelmente ceou demasiado, comeu queijo estragado ou outra coisa qualquer e teve um pesadelo. Bem, esse homenzinho é uma verdadeira praga, um verdadeiro perigo para o ocultismo e para ti mesmo. Digo-lhes que todos esses doidos que apresentam números em teatros e chamam a isso ocultismo terão de voltar a esta terra repetidas vezes até que aprendam, e isto deveria ler uma ameaça suficientemente forte para fazê-los desistir. Na Índia, há uma seita de homens chamados faquires. Fazem-se passar por homens santos, viajam por todo o país, nenhuma mulher atraente lhes escapa e fazem exibições e truques. Por mim, se quiser ver um show de magia, prefiro pagar entrada para um bom teatro de variedades. Não quero ver um homenzinho sujo, acocorado no chão, tentando hipnotizar um grupo inteiro de pessoas, que isto nada prova de espiritual. Ao contrário, demonstra que a pessoa não tem a mais elementar concepção de espiritualismo. O truque da corda indiana era uma simples questão de hipnotismo. Mas afirmo-lhes que os verdadeiros mestres, que nunca se põem à prova para satisfazer caçadores de curiosidades, ociosos, podem, no entanto, realizá-lo utilizando seus poderes naturais, sem recorrerem ao hipnotismo. Devo dizer-lhes, sinceramente, que eu e muitos outros já vimos levitação. A levitação é muito real e nada de misteriosa. É uma questão de inverter as correntes magnéticas. Se vermos dois ímãs, de preferência em barra, e segurarmos um em cada mão, quando os aproximamos, juntam-se com um ruído alto e metálico e, com frequência, até prendem um pedaço de pele entre eles. Mas se invertermos a direção de apenas um, virando para sua extremidade que apontava para o norte, e tentarmos aproximar outra vez os dois ímãs, descobriremos que desenvolvem uma tremenda força de repulsão, não há mais atração magnética entre eles. Outra, experimente ligar uma bobina a uma bateria ou a força, coloque diante dela uma barra de ferro e deslize sobre esta um anel de alumínio. Se a corrente for ligada, o anel aparentemente desafiará a gravidade, flutuando no ar. Se duvidar da verdade desta afirmação, bem,
deverá consultar alguma revista científica ou escrever aos Estados Unidos pedindo um estojo de demonstração. Mas voltemos às nossas discussões sérias. A levitação é um método de alterar a nossa própria atração magnética para nos tornarmos mais leves. Há mais ou menos 60 anos, havia na Inglaterra um rapaz chamado Home, que fez uma demonstração real de levitação numa casa de campo inglesa. Alguns dos principais cientistas do mundo presenciaram-na, mas não fizeram um relatório imparcial porque contradizia as leis formuladas por eles próprios. No Tibete, na China, antes que os comunistas a tumultuassem, e no Japão, antes de ser tumultuado pelos soldados americanos, fazia-se muita levitação e coisas semelhantes, não como um número de circo, mas com o intuito científico de desenvolver o Kundalini em alunos sinceros e autênticos. Vamos, então, ser ocultistas verdadeiros e suspeitar muito seriamente de alguém que se ofereça para fazer uma demonstração de equilíbrio sobre um dedo ou qualquer dessas maluquices estúpidas com que uma pessoa insegura e sem poderes ocultos tenta enganar os incautos. O verdadeiro ocultista nunca dá provas das suas faculdades, a não ser que haja uma razão excepcionalmente forte para isso. Eu incluiria nisso pessoas como Dinamo Olha Seca, a vidente de meia tigela. Essa infeliz passa o dia todo esfregando assoalhos, carregando um balde e um esfregão. Quando termina, arrasta-se para casa, há sempre uma greve de ônibus, e se arruma de maneira mais exótica. Veste qualquer coisa colorida, amarra uma espécie de lenço berrante em torno da cabeça, que ela imagina se pareça um turbante. Enfraqueça as luzes do quarto para que os clientes não vejam a sujeira e está pronta para começar os negócios. Às vezes, consegue obter em algum lugar uma bola de cristal, que guarda em lugar de evidência, exposto, à luz do sol, para que todos vejam e pensem quão maravilhosa é a sua proprietária quando não está limpando o chão. Bem, não há nada que arruine mais completamente um cristal do que expô-lo à luz solar, ela destrói o seu poder odonético. Dinamo Olha Seca conseguiu atrair um cliente para o seu consultório. Geralmente, senta-se diante dele, olha-o de alto a baixo e o põe para falar. Muitas pessoas gostam tanto de ouvir a própria voz, que contam tudo e um pouquinho mais. De modo que Dinamo Olha Seca só tem que olhar para o cristal, nada mais vendo que o seu próprio reflexo, e repetir em tom sombrio algumas das coisas que o cliente contou. E, assim, consegue uma reputação de grande vidente. O cliente, em geral, não se lembra de lhe haver dito nada e separa-se do seu dinheiro sem uma queixa. Dinamo Olha Seca não pode ser vidente se o faz por dinheiro, porque perderia seus poderes, se é que tivesse algum, para começar. Nenhum vidente normal é todo o tempo, 24 horas por dia. Uma pessoa pode ser altamente vidente na hora mais indesejável e não o ser quando precise, e, se faz isso por dinheiro, não pode dizer: "Oh, esse é um dos meus dias negativos, não me sinto apta a dizer-lhe a verdade hoje." Então, gente como Dinamo Olha Seca, que faz disso profissão, quando não consegue ver nada no cristal, o que acontece sempre, tende a inventar. Já lhes deve ter acontecido não se sentirem em perfeita forma. Talvez digam: "Não sei o que há comigo hoje, não consigo me concentrar." Acontece o mesmo na vidência, embora nela a pessoa não se concentre e faça justamente o oposto. Se estiver tensa, ou muito excitada, não conseguindo relaxar, sua faculdade de vidência diminui momentaneamente. A segunda regra é para o bem da sua carreira: nunca pague nada a uma cartomante ou outra profissional para que leia sua sina numa bola de cristal, porque tais pessoas não podem fazê-lo por dinheiro e se o experimentam numa base comercial terão de inventar de vez em quando, e quanto mais inventam mais depressa perdem sua faculdade de vidência, se é que a possuíam. Outra coisa que devo esclarecer: ninguém pode controlar o astral alheio. Às vezes, uma mulher idiota, cacarejando como uma galinha que botasse um ovo particularmente grande, diz: "Oh, tenho poderes sobre você. Encontrei-o no astral a noite passada e agora posso controlá-lo." Se algum dia estiverem com uma pessoa deste tipo, a melhor coisa a fazer é chamar aqueles assistentes de bata branca que levam os loucos para celas acolchoadas. Ninguém pode ser lesado ou controlado por outro quando está no astral. A única coisa que se deve temer é ter medo. O medo é como um ácido corrosivo no mecanismo de um relógio. O medo corrói e corrompe.
Enquanto não tiverem medo, nenhum mal pode lhes advir. De modo que, se algum doido diz ser capaz de controlá-lo, é melhor mandar um psiquiatra examiná-lo ou chamar a polícia. Aliás, já era tempo de que ela fizesse alguma coisa. Não é possível, exceto sob certas condições e circunstâncias, hipnotizar uma pessoa contra a sua vontade. Naturalmente, aqueles que foram treinados no Tibete, e unicamente no Templo dos Mistérios Interiores, poderiam fazer tal coisa se quisessem e tivessem uma boa razão, porque todos eles foram hipnoticamente condicionados a nunca prejudicarem ninguém, somente ajudarem, e mesmo assim, apenas em circunstâncias excepcionais. Se alguém começar a encará-lo e a tentar hipnotizá-lo, encare de volta, na ponta do nariz, entre os olhos, e se ele não souber o suficiente, será hipnotizado ao invés de você. Não tem nada a temer, exceto medo. Ocultismo é uma coisa tão comum como respirar, levantar um livro ou dar um passo. Você pode caminhar em segurança a não ser que seja desajeitado ou descuidado e então, talvez, escorregue numa casca de banana. Bem, isto será sua culpa e não de caminhar. O ocultismo é mais seguro do que caminhar porque nele não existem cascas de banana. A única coisa que deve temer, repito, é o medo. Naturalmente, é muito difícil tentar ponderar com as pessoas, é bem difícil explicar uma coisa, porque há uma lei definida que num conflito entre a emoção e a razão, a emoção sempre vence, não importando o tamanho do intelecto, nem o tamanho do poder de raciocínio. Se uma pessoa fica realmente exaltada e enraivecida, a emoção suplanta a razão. Uma pessoa mora num grande edifício de apartamentos de 9 andares. Esses edifícios têm uma frágil grade de ferro na beira das varandas. Um forte empurrão os desmantelaria, mas a emoção nos diz que estamos a salvo pelo fato dela existir e não experimentamos nenhum medo. Mas suponhamos que fosse removida, então, teríamos um medo enorme de cair, mesmo se ficássemos precisamente na mesma posição em que estávamos quando havia uma grade. Devemos, então, ter sempre em mente que, numa batalha entre a emoção e a razão, a emoção sempre vence, e, por isso, não nos devemos exaltar indevidamente e sim tentar chegar um passo mais próximo do nirvana, que é o controle da emoção para que não impeça o funcionamento da razão. Devemos nos convencer de que alguns desses pobres de espírito que leram um livro ou apenas viram-lhe o título não são necessariamente os melhores professores. A única pessoa que está qualificada para ensinar alguma coisa sobre o ocultismo é obviamente aquela que conhece o assunto, que tenha sido treinada numa instituição conceituada. Eu, por exemplo, posso e tenho apresentado provas de que cursei e tenho um diploma de médico da Universidade de Chungking e meus documentos me descrevem como um lama do mosteiro da Potala, em Lhasa. Naturalmente, não se apresentam tais papéis a curiosos ou para resolver apostas como já me tem acontecido com frequência. Os editores constataram sua veracidade e atestam-no no prefácio de um ou mais dos meus livros. Alguém não iria a um médico charlatão que lhe desse uma cacetada na cabeça para que ficasse inconsciente e insensível à dor, iria a um médico licenciado. Da mesma forma, não deveria ir a um impostor que, de conhecimento real de ocultismo, só tenha ruídos imaginários na cabeça. Como sabem, muito frequentemente, esses ruídos podem ser um sintoma de desequilíbrio mental. Vocês deveriam escolher o seu ocultista com o mesmo cuidado que escolhem o seu médico. Quando uma pessoa deixa esta terra, pode estar tão adiantada que segue para planos superiores. Neste caso, só um médium com poderes excepcionais pode constatá-la porque, pelos conceitos físicos normais, os que morrem foram para um fuso horário diferente e seria o mesmo que tentar telefonar da Inglaterra para a Austrália, a não ser que saiba qual o fuso horário do seu amigo, não conseguirá ligação ou talvez o chame no meio da noite. Mas no caso do nosso médium, estamos tentando entrar em contato com alguém que já se projetou alguns milhares de anos-luz no futuro. Na maioria das vezes, um médium pouco experiente será iludido por esses plausíveis conhecidos como elementais. Talvez devêssemos discuti-los para compreender melhor o assunto. As pessoas têm ideias incríveis sobre essa ordem de entes que chamamos de elementais. Frequentemente confundem-nos com a alma de seres humanos, mas não são nada parecidos. Imitam os humanos da mesma maneira que os macacos. Um médium comum, que não seja capaz de ver o astral,
será enganado por elementais simulando seres humanos. Os elementais não são espíritos do mal tampouco, são apenas formas de pensamento geradas pela constante repetição. Por exemplo, se uma pessoa se embriaga a miúde, terá pensamentos confusos, perderá o controle sobre sua energia excedente, desequilibrar-se-á e talvez evoque fantasias de